É possível que você nunca tenha empreendido um negócio ou que tenha tentado empreender sem saber se estava no caminho certo. É possível que tenha trabalhado muitos anos em uma mesma empresa ou então que já tenha mudado dezenas de vezes de emprego sem encontrar o seu lugar. Em todos esses casos, essa jornada é para você. Para te ajudar a descobrir mais sobre si mesma e sobre como criar um modelo de trabalho adequado ao estilo de vida que você deseja viver hoje. Essa jornada é uma forma de dizermos todas juntas: chegou a hora de criar um trabalho que respeite quem eu sou, que me inspire todos os dias e que me realize. E o meu papel é apontar a lanterna, mostrando os novos caminhos que você pode seguir para chegar no seu objetivo. Que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Todo esse material que você está recebendo, os vídeos, as aulas ao vivo e os exercícios, compõem o curso introdutório ao programa extensivo Empreenda com Propósito, cujo método é uma união de conhecimentos sobre desenvolvimento humano e de negócios. Esse é um método prático e estruturado com muita profundidade para ajudar aquelas que sentem que é chegada a hora de transformar a sua vida. Aqui, além de ter acesso a todos esses fundamentos para dar os seus primeiros passos, você também vai conhecer histórias inspiradoras de outras pessoas que já estiveram no mesmo lugar que você está hoje e empreendem agora com muito mais propósito. Para tirar o melhor proveito da jornada, eu recomendo que você baixe os exercícios disponíveis e também interaja comigo e com as outras participantes, colocando as suas dúvidas e comentários logo aqui abaixo. É uma alegria muito grande ver tanta gente buscando empreender negócios que têm um significado. Bem, mas se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Silvia Pains, eu sou coach e mentora de empreendedoras e criadora do programa Empreenda com Propósito. Eu acredito que todas nós merecemos viver em um mundo novo, um mundo no qual as pessoas verdadeiramente amam aquilo que fazem, um mundo no qual o trabalho faz parte da vida e essa vida é repleta de propósito, tempo livre e prosperidade financeira. No vídeo anterior, eu contei a você por que tanto se fala sobre propósito atualmente. O que isso tem a ver com as suas necessidades e também quais são os 3 pilares para identificar o seu propósito de vida. Se você ainda não assistiu, pausa aqui esse vídeo e volta lá, porque esse conteúdo foi organizado em uma sequência lógica para ser melhor aplicado. Agora é hora da gente falar sobre as 5 chaves fundamentais para criar o seu negócio com propósito e significado, sendo bem remunerada por isso. Essas 5 chaves foram algo que eu aprendi com muito estudo e muita prática nos últimos anos. Por isso, não é uma estrutura que se encontra em qualquer site da internet, mas sim algo que já foi testado e validado centenas de vezes por mulheres que sequer tinham qualquer experiência anterior empreendendo negócios. Essa é uma estrutura básica e muito poderosa, que vai te mostrar aquilo que é essencial na construção de um trabalho com significado. Papel e caneta na mão e vamos lá! A primeira chave para criar um negócio com significado e que seja lucrativo é você utilizar os recursos que já possui, sejam recursos internos ou externos. Muita gente acha que para começar um negócio precisa de mais dinheiro, de mais conhecimento, de mais recursos. E quem pensa assim, procrastina ou nem ao menos sai do lugar com tantas justificativas do que falta para dar o primeiro passo. A verdade que você precisa perceber é que dá sim para começar com o que já se tem. Começar com aquilo que temos é um dos princípios do Effectuation, uma abordagem de pensamento criada por uma pesquisadora da Universidade da Virgínia, que defende que o empreendedorismo pode ser aprendido por qualquer pessoa. Segundo o Effectuation, a prática e a ação desde o começo de um negócio são fundamentais para a criação de um negócio que dá certo. Um exemplo real disso foi o início da minha empresa alguns anos atrás, quando eu utilizei apenas o que eu já tinha em mãos. Para realizar o primeiro curso, que foi presencial, eu busquei uma parceria com uma instituição de ensino para utilizar o espaço de forma gratuita. Eu mesma preparei o coffee break daquela primeira turma e fiz toda a divulgação usando ferramentas gratuitas, como as mídias sociais.
Eu queria aprender o máximo possível, correndo o menor risco possível. E para isso, eu usei os recursos que eu já tinha, dando os primeiros passos com muito mais segurança. Usei os recursos internos, como a experiência de trabalhos anteriores. E também recursos externos, como os contatos com os profissionais da cidade, para viabilizar as parcerias. Isso me ajudou a começar de forma simples e prática, aprendendo rapidamente o que funcionava e melhorando pouco a pouco com base em experiências reais. Eu sei que lá na faculdade você pode ter aprendido que para começar um negócio é preciso de muito dinheiro, mas eu gostaria que você se abrisse para uma nova realidade. Hoje em dia, uma pessoa pode começar o seu negócio usando apenas o seu computador e algumas ferramentas gratuitas que a gente tem acesso através da internet. Essa realidade não existia alguns anos atrás. Por isso, cada vez mais a gente vê surgirem histórias de pessoas que começaram a dar os seus primeiros passos sem grandes investimentos. Usar a desculpa do dinheiro para se manter em um trabalho que não te faz feliz não vale mais. E veja bem, eu não estou dizendo que você deve jogar tudo para o alto de uma hora para outra. Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que é importante que enquanto você ainda está empregada, comece a dar os seus primeiros passos para construir essa ponte para uma nova vida. Somente quando você estiver preparada, com o seu negócio testado e gerando receita, é que encontrará o momento certo para atravessar essa ponte. A Camila Martins percebeu que o dinheiro não era o primeiro passo para ter um negócio e que muitas vezes o dinheiro nem sequer era necessário para você iniciar. Ela participou da turma de 2015 do programa extensivo Empreenda com Propósito e durante o seu processo ela começou a sua empresa de coaching e deu um passo que para quem via de fora parecia a maior loucura. A Camila criou do zero e sem dinheiro nenhum um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, o Conexão Primeiro Passo, no qual eu tive a honra de palestrar ao lado de pessoas incríveis, como Abel Pesce, o Roberto Niachique, Clóvis Barros Filho, Gustavo Cerbasi e muitos outros. O que ela tinha era um grande propósito e isso deu a ela ação corajosa, aquela que a gente só consegue quando tem clareza do que queremos. Porque ao se colocar em ação, ela conseguiu os parceiros necessários para lhe ajudar. Ao dizer a si mesma que o dinheiro é empecilho, você deixa de buscar soluções alternativas e coloca o seu foco apenas no problema. Então, para que você possa começar já, responda a si mesma quais ações você pode tomar que não necessitam de dinheiro para empreender as suas ideias. Ações simples, rápidas, que vão lhe ajudar a sair da inércia. Para te ajudar a mapear quais são os seus recursos para começar, eu preparei uma folha de exercícios disponível aqui abaixo. A segunda chave para criar um negócio com significado e lucratividade é você definir qual modelo de trabalho funciona para você. Eu imagino que poucas pessoas alguma vez pararam para pensar sobre isso, já que novos modelos de trabalho só estão se tornando mais comuns há alguns anos. O fato é que você não precisa mais arrumar um emprego para sair cedo de casa, enfrentar o trânsito, bater o ponto, fazer uma jornada de 8 horas fechada em um escritório e voltar para casa no final do dia esgotada e com a sensação de que não deu conta de tudo. Pensa um pouquinho sobre essas perguntas. Você quer ter um chefe ou prefere ser a sua própria chefe? Você quer ter horários flexíveis para ficar com seus filhos ou sente que está tudo bem em um horário comercial? Você prefere uma empresa gigante, uma equipe enxuta ou trabalhar sozinha? Será que você precisa de um trabalho presencial ou digital? Férias de 30 dias por ano ou a liberdade de escolher quando quer viajar? Essas são apenas algumas questões essenciais para pensar o seu modelo de trabalho, que é a forma como o trabalho vai se adequar ao seu estilo de vida. A gente está falando aqui de primeiro escolher que tipo de vida você quer levar para depois criar ou encontrar um trabalho que respeite isso, ao invés de seguir aquele comportamento padrão de buscar um trabalho qualquer para então criar uma vida nos períodos de folga e finais de semana. Foi pensando justamente sobre isso que a Cibele Castro empreendeu uma nova carreira. A Cibele era médica e se sentia desvalorizada dentro da organização em que atuava. Ela já havia mudado de trabalho dentro da medicina, mas sempre acabava em modelos que não representavam o que ela acreditava verdadeiramente.
Quando começou a olhar para dentro de si e dar os primeiros passos no seu negócio, ela descobriu que não só queria empreender, como queria mudar de profissão. Ela criou um trabalho que pode ser feito de qualquer lugar, seguindo as suas próprias regras, no seu tempo e ritmo. Eu sempre tinha que disfarçar. Eu sempre tinha que colocar aquela máscara de que eu estava contente com o que estava acontecendo, de que eu estava vivendo a vida dos sonhos de muita gente. Que eu sei que muita gente acha que é a vida dos sonhos, mas que não era a minha vida dos sonhos. Mas eu tinha que me portar como se fosse. Porque parecia que eu não era grata pelo que eu tinha. Eu tinha estabilidade financeira, eu trabalhava no mundo corporativo, eu tinha uma segurança muito grande. E eu tinha medo de perder tudo isso, de repente começar um projeto novo empreendendo sem receber salário no final do mês. Eu não sabia se eu ia saber fazer isso sozinha. Importante também foi o apoio do grupo todo. Eu via que tinha outras pessoas passando pelas mesmas coisas que eu estava passando, as mesmas dúvidas, os medos foram desaparecendo e foi dando uma segurança de que eu podia enfrentar isso, de que eu conseguia fazer. Eu não sabia que eu ia mudar tanto, que eu ia deixar de ser médica e ser uma coisa que para mim fazia muito mais sentido. Eu não acho que foi ruim o que eu passei ou que eu fiz uma escolha errada. Eu fiz uma escolha certa até aquele momento. Mas eu nunca imaginei que eu ia ter uma escolha nova. E eu vi que era possível. Se eu não tivesse conhecido a Silvia, provavelmente hoje eu ia estar feliz porque é final de semana. Ia ficar contando os dias para as minhas férias, achando que não tinha saída. Achando que eu tinha que me conformar com o que estava acontecendo comigo. Para mim, o que mais pesou na hora de definir um modelo de trabalho foi o meu filho. Desde que ele nasceu, em 2010, eu senti uma necessidade enorme de estar muito próxima do seu crescimento. E claro que eu também queria que ele fizesse parte da minha vida. E hoje é bem comum que quando eu estou participando de cursos ou ministrando treinamentos, ele esteja por perto. As minhas alunas até já se acostumaram com a presença dele, dando um oi nas aulas ao vivo que recebem dentro dos meus programas online. E quanto a ele, adora estar por perto e ele se sente parte integrante da vida da mãe. Dessa forma, eu tenho uma vida, e não uma vida profissional e uma vida pessoal. Tudo é uma coisa só. E é esse o modelo que faz sentido para mim e que serviu de fundamento para que eu soubesse como seria o meu trabalho ideal. Mas qual modelo de trabalho será que faz sentido para você? Como sempre, na apostila você tem exercícios para mergulhar nessa reflexão. A terceira chave para criar um negócio com significado e lucratividade é você definir exatamente com quem quer trabalhar. Aliás, esse é um dos grandes erros que as pessoas costumam cometer quando pensam em empreender. Elas querem vender para qualquer pessoa e acabam não conseguindo se posicionar para o público certo. Guarde isso. Quem tenta ajudar todo mundo acaba não ajudando ninguém. Quando você sabe quem é o seu público, fica muito mais simples se comunicar de forma correta, criar produtos e serviços que essas pessoas realmente queiram comprar e se diferenciar frente aos concorrentes do mercado, fazendo com que eles se tornem irrelevantes. E uma pergunta que eu gosto muito e que vai te ajudar a definir quem é o seu público é: de quem eu gostaria de ser a heroína? Quando a gente empreende, devemos escolher com quem queremos trabalhar. Quem são as pessoas que iremos atender diariamente? Que nossos serviços e produtos irão ajudar. Você só vai ter cliente chato se escolher cliente chato. Por isso, vale a pena refletir quem são as pessoas que realmente quer alcançar e ajudar com o seu trabalho. Foi essa pergunta que ajudou a mudar o rumo do negócio da Ana Della Costa. Ela já tinha um negócio que funcionava dentro de uma escola e por isso, mesmo fazendo aquilo que ela gostava, ela não conseguia se sentir realizada. Tanto o modelo de trabalho que ela tinha como o público que ela estava atendendo não estavam de acordo com o que ela realmente queria.
A Ana queria ajudar crianças a descobrir a culinária e os alimentos, mas ter o seu negócio dentro de uma escola a deixava muito engessada devido à estrutura dessa empresa. Foi então que ela decidiu focar os esforços do seu negócio diretamente para as crianças, pois assim ela poderia viver plenamente o seu propósito, trabalhando diretamente com um público que tanto ama e da maneira como ela acreditava ser ideal para a sua vida. Eu conheci a Silvia num momento que eu estava vivendo uma crise, por me sentir muito desalinhada com o que eu fazia, com o meu trabalho. Eu trabalhava numa escola com educação e com culinária, duas coisas que eu amo muito, mas a forma como eu estava exercendo o meu trabalho estava muito desalinhado dos meus valores. Eu estava num momento de me redescobrir. Eu sinto que eu tenho alguns ciclos assim que eu preciso desvendar algumas camadas e eu estava nesse momento. E aí quando eu ouvi a Silvia falando sobre empreender com propósito, parece que aquilo era comigo, porque era essa palavrinha que estava faltando, era o propósito. Eu empreendia, mas aquilo estava faltando alguma coisa. Bom, quando eu comecei a assistir o conteúdo da Silvia, foi incrível, assim, porque desde do vídeo, eu esperei ansiosa pelo primeiro vídeo e desde aquele primeiro vídeo eu esperava ansiosa que ela liberasse os conteúdos, o próximo conteúdo, porque era como se o quebra-cabeça de quem eu sou fosse se encaixando. E é lindo de ver isso, né? De você encontrar a tua essência, a tua voz, os teus talentos e saber que você tem isso para o mundo e que você pode usar isso e não guardar numa caixa para ver só no final de semana. Eu comecei a viver, né? Quem eu realmente sou. Eu não posso ser outra pessoa. Se vale a pena colocar o nosso propósito no mundo, se não for assim, nem quero viver. Não tem porquê. Definitivamente, passou o tempo em que se escolhia o público de um negócio apenas porque parecia um público promissor. A gente está vivendo a era da conexão entre pessoas. E escolher pessoas que acreditam no seu propósito, além de ser mais autêntico, pode ser muito mais lucrativo. Na folha de exercícios, eu te dou algumas outras pistas de como definir o seu público de forma correta, aumentando exponencialmente as chances do seu negócio dar certo. A quarta chave é oferecer produtos e serviços que as pessoas realmente precisem. Tudo bem que talvez você tenha algumas ideias do que o seu negócio poderia comercializar. Mas será que as pessoas com as quais você vai trabalhar querem exatamente isso? Para descobrir mais sobre qual produto ou serviço focar, você pode colocar duas ações em prática. A primeira ação é observar. Observe como as pessoas se comportam, quais soluções elas estão buscando, que problemas estão tentando resolver. Se existe um problema não resolvido, aí pode estar uma oportunidade de mercado não atendida. A segunda ação é questionar. Dentro do programa extensivo Empreenda com Propósito, eu mostro às minhas alunas, minhas coaches, como utilizar ferramentas para criar questionários que ajudem a gerar ideias para os seus negócios. Mas você já pode começar desde agora. Quem sabe em um bom bate-papo com uma pessoa que se enquadre no perfil de público com o qual você gostaria de trabalhar. Marque um café com essa pessoa e abra-se para ouvir sobre que soluções ela está buscando no mercado e ainda não encontrou. São as pessoas as nossas maiores fontes de ideias, pode acreditar. E esse alinhamento entre o que você deseja oferecer e o que as pessoas realmente precisam é o coração de um negócio realmente lucrativo e que se mantém sustentável ao longo do tempo. A quinta chave para criar um negócio com significado e lucratividade é você testar as suas ideias. Na velocidade em que o mundo está, não cabe mais ficar meses e meses desenvolvendo um produto ou um plano de negócios. Quanto mais rápido você testar uma ideia, mais rápido você poderá receber feedback para melhorar ainda mais a sua oferta, maximizando assim as chances de sucesso do seu negócio. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Você já deve ter baixado no seu celular um aplicativo e depois recebeu atualizações de novas versões. Agora imagina se essa empresa tivesse ficado de portas fechadas desenvolvendo esse aplicativo.
Poderiam ter se passado meses nesse processo e outra empresa ter lançado a ideia na frente. Mas quando ela coloca a sua versão beta no ar, tem a possibilidade de receber feedbacks e melhorar ainda mais o seu serviço. Qual é a versão mínima viável do seu serviço ou produto? É por ela que você deve começar. Usando os recursos que já possui e testando a sua ideia, você aprende mais rápido e avança com muito mais segurança. Foi exatamente isso que aconteceu no exemplo que eu te dei há pouco, quando eu fiz algumas parcerias na criação do meu primeiro treinamento. Eu usei os recursos que eu já tinha, agi de maneira rápida, colhi feedback sobre o público que participou do curso e com isso eu pude reinvestir no negócio já fazendo melhorias no segundo treinamento. Para testar uma ideia, você não precisa de um longo tempo, uma grande quantia em dinheiro. Precisa apenas de um método estruturado que te ajude a fazer isso. Então, nada de ficar com uma ideia engavetada por meses ou anos, hein? Dê o seu primeiro passo, que os próximos vão ficar muito mais claros. Foi aplicando essas exatas 5 chaves que eu mesma consegui deixar o emprego público, em que eu ganhava bem, mas não vivia uma vida com significado, para hoje ter um negócio próprio, em que eu trabalho menos horas por dia, eu posso estar constantemente acompanhando meu filho e eu tenho uma remuneração muito maior. Mesmo em meio ao fantasma da crise, o meu negócio está em amplo crescimento. E todos os dias eu vejo o mesmo acontecer com outras pessoas que conseguiram implementar essas 5 chaves para começar os seus negócios. Ou seja, essa pode ser uma grande oportunidade para você retomar o controle da sua carreira, colocar em prática enquanto ainda está empregada o seu plano B e ficar tranquila, sem medo de ser mandada embora e de não ter com que contar, porque você já vai ter construído a sua ponte para uma nova realidade. Bem, a essa altura você pode estar se perguntando: por que eu estou partilhando esse passo a passo que eu levei tantos anos para descobrir e formatar dentro de um método? Eu acredito que todas as pessoas podem tirar os seus sonhos da gaveta e colocar em ação para ter uma vida mais realizada e com muito mais propósito. Eu acredito que trabalho não significa sacrifício, que dinheiro não é a única coisa que importa e que você merece ter um trabalho alinhado com o estilo de vida que deseja viver. Eu acredito que se eu ajudar você, eu já estarei cumprindo com o meu propósito. Porque se você viver o seu trabalho dos sonhos e sair daquela estatística de pessoas infelizes com o seu trabalho, você também vai ser exemplo para outras pessoas, espalhando essa mensagem do bem. O mundo seria bem melhor se todos soubessem que é possível sim viver fazendo o que se ama, não é verdade? E foi justamente por eu ter vivido um trabalho que não me fazia feliz, por eu ter descoberto o caminho para criar um negócio e um trabalho dos meus sonhos, que eu criei o Programa Extensivo Empreenda com Propósito. Um programa que segue um método simples e já testado com centenas de pessoas para você descobrir o seu propósito e criar um negócio seguro, alinhado com a sua essência e a vida que escolheu viver. Nessa jornada, eu estou te dando uma introdução de como que funciona esse método que eu desenvolvi, mostrando como que ele pode te ajudar também. No próximo vídeo, eu vou te contar um pouco mais sobre esse programa, responder também as suas dúvidas e te mostrar quais são os medos que estão impedindo você de agir e como que você pode se livrar deles. Pode ter certeza que vamos abordar aqui alguns medos que estão te rondando e limitando a sua realização pessoal e profissional. Deixa aqui embaixo a sua dúvida ou comentário. Conta pra mim o que você aprendeu nesse vídeo de hoje e como que você vai colocar isso em ação na sua vida. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Vamos juntas e vamos em frente. Eu sou médica, trabalhei em áreas diferentes dentro da medicina, fui para o mundo corporativo. O que eu sentia é que eu não era realmente quem eu era. Eu sentia que eu estava sempre procurando alguma coisa. Eu tinha essa dificuldade de encontrar o que era isso, como é que eu ia fazer isso. Eu tinha que me adaptar aos padrões que aconteciam, às regras que existiam, que eu pensava não importava. Acho que isso era o que me fazia sofrer mais. Todo mundo que me conhece sempre fala que eu sou muito verdadeira. Que eu não consigo disfarçar as coisas. E o que eu sentia que era mais difícil era que eu sempre tinha que disfarçar. Eu sempre tinha que
que colocar aquela máscara de que eu estava contente com o que estava acontecendo, de que eu estava vivendo a vida dos sonhos de muita gente, que eu sei que muita gente acha que é a vida dos sonhos, mas que não era a minha vida dos sonhos. Mas eu tinha que me portar como se fosse, porque parecia que eu não era grata pelo que eu tinha. Eu tinha estabilidade financeira, eu trabalhava no mundo corporativo, eu tinha uma segurança muito grande. E eu tinha medo de perder tudo isso, de repente começar um projeto novo empreendendo, sem receber salário no final do mês. Eu não sabia se eu ia saber fazer isso sozinha. Eu conheci a Silvia na internet, vendo congressos online. Conectei desde o começo, assim, com a maneira como ela se expressava, com as coisas que ela falava. Até que ela lançou Empreenda e aí eu achei que era pra mim. Eu mandei um e-mail pra ela, fazendo uma pergunta. E quando eu recebi a resposta, eu vi que não era uma resposta pronta, não era uma cópia de um e-mail que já mandaram para 500 mil pessoas. A resposta que eu recebi era para mim, era falando sobre o que eu tinha perguntado, era uma coisa específica. E aí eu vi que era de verdade, que não era uma coisa impossível, inalcançável. No começo foi uma mudança muito grande, porque eu comecei a olhar para coisas que eu nunca tinha imaginado antes. Eu consegui entender que eu tinha realmente que sair do meu trabalho, parar de fazer o que eu estava fazendo e fazer uma coisa que fosse ligada com o que eu buscava. E acho que o que foi importante também foi o apoio do grupo todo. Eu via que tinha outras pessoas passando pelas mesmas coisas que eu estava passando, as mesmas dúvidas, os medos foram desaparecendo e foi dando uma segurança de que eu podia enfrentar isso, de que eu conseguia fazer. Eu não sabia que eu ia mudar tanto, que eu ia deixar de ser médica e ser uma coisa que para mim fazia muito mais sentido. Eu não acho que foi ruim o que eu passei ou que eu fiz uma escolha errada. Eu fiz uma escolha certa até aquele momento. Mas eu nunca imaginei que eu ia ter uma escolha nova. E eu vi que era possível. Se eu não tivesse conhecido a Silvia, provavelmente hoje eu ia estar feliz porque é final de semana. Ia ficar contando os dias para as minhas férias, achando que não tinha saída. Achando que eu tinha que me conformar com o que estava acontecendo comigo. Hoje, a Cibele Castro é coach de estilo de vida, mas é uma pessoa que não se preocupa mais em por quanto tempo ela vai ser alguma coisa. É alguém que consegue viver cada dia sabendo que é o dia que importa, que acredita muito mais em mim mesma. Eu sei que tem muita gente que acha que essas coisas de internet não são muito reais, mas é real. A gente consegue fazer uma transformação a partir do momento que a gente se compromete. As pessoas que são mais próximas já me falaram que quando eu falo de mim hoje, o meu olho brilha diferente. Que eu falo com uma animação que eu já não tinha mais. Que eu pareço realmente mais feliz e é o que eu tô me sentindo, muito mais feliz. Muito mais verdadeira.